Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: pouca gente sabe, mas quem fez o primeiro gol da história da Copa do Brasil? Chama Alcindo. Foi contra o Paysandu, não foi isso? Exatamente, no estádio da Gávea. É um prazer receber esse cara aqui. Recebendo um passe do Zico. Exatamente. Prazer recebê-lo. Satisfação enorme. Grande em recebê-lo. Bem-vindo. 19 de julho de 89. Boa tarde, meus amigos amados. Jamais vou esquecer desse dia. Só que eu fiquei sabendo que eu fiz o gol da Copa do Brasil uns 15 anos depois. Eu nem lembrava. Foi o primeiro gol. Não, eu sabia do gol, mas não que foi o primeiro. Nunca foi divulgado assim, sabe, na época. E quem começou a divulgar o próprio gol do primeiro gol da Copa do Brasil, fui eu que comecei a falar para todo mundo. É? Quando eu descobri, eu comecei a falar. Daí começou a vir a Instagram, né, Orkut na época. Eu comecei a falar para todo mundo. Foi aonde acabou saindo depois em reportagens e tal. Porque naquela época a Copa do Brasil nem era tão valorizada, né? Foi um torneio que surgiu, foi crescendo e tal, e botaram o Flamengo para estrear na Gávea. Na verdade, era um caça-níquel, né? Na época era visto assim. Aí o Flamengo estreou na Gávea contra o Paysandu e não dava muita importância, não. E hoje é meu Deus, é recorde de público quase, acho grana, que é, premiação. né? De grana, premiação. No meu tempo, acho que não deu nem para comprar uma chuteira, o título. Você gostava de jogar na Gávea? Adorava, muito. Eu comecei com treinamentos na Gávea, né, na época do professor Carlinhos, só que o início mesmo foi Vargem Grande, né, nos Campos Ruins. Aí depois, em 1986, quando o Zico voltou da Itália, a gente fazia alguns coletivos com o profissional, alguns não, muitos, né? E daí, quando sobrava atletas do profissional e quem estava se recuperando de cirurgia, que no caso o Zico, fazia o treinamento contra os juniores na Gávea. Então, a gente tinha oportunidade de treinar na Gávea. E eu ainda peguei a Gávea quando eram 2 campos. Sim, era né? Ao contrário, né? Daí depois ficou um campo só, que foi melhor, né? Falam que o Flamengo não tem estádio, né? Mas já teve muito jogo oficial lá, claro. né? Inclusive esse histórico. Exatamente. Teve... Já jogou com São Paulo, já jogou com o Atlético Mineiro, que eu me lembre, né? Fora os campeonatos carioca, né? O profissional do Flamengo. Sim, profissional. Não, teve final, Flamengo e Vasco, o gol do Valido de mão, o Fla-Flu da Lagoa, que é histórico também. Nessa época que você jogava em Vargem, já era no Ninho do Urubu? Não. Porque o terreno já era do Flamengo. O terreno estava lá, mas não tinha... Nosso campo era horrível. Meu Deus. É o que precisa hoje, né? Não tem? Hoje é o que precisaria. Terreno ruim. Nos gols não tinha grama. E só tinha nas pontas, e ainda grama alta. E no meio tinha umas bolas de grama, assim, que a bola quicava. Conforme a falta, botava em cima, tipo nessa xícara aqui, botava em cima a bola para chutar. Mas da grama, né? Toceira, né? Isso. Não ajudava no improviso? Muito. Demais. Qualidade diferente, né? O pessoal fala assim, vocês não jogariam hoje em dia? Hoje em dia. Aí faz mais ou menos uns 6 anos, eu estava no Japão, eu fui fazer um trabalho lá, e daí eu fiquei uns 3 dias em Kashima. O Zico, na época, era diretor técnico do Kashima. Aí eu fui lá visitar ele, sempre fui bem recebido no Kashima, fui dar uma corrida ao redor do campo e tal, daí não tinha terminado o treino, sentei com o Zico lá, assisti o final do treino. Aí eu perguntei para ele, falei, Galo, nós jogávamos hoje, porque o pessoal fala que nós não jogaríamos. Daí ele falou, o quê? Claro que nós jogaríamos, porque primeiro que nós iríamos nos preparar igual o pessoal se prepara hoje. E daí eu me lembrei, né? Eu falei, puta merda, é verdade, cara. Eu cheguei no Flamengo com uma Clube Sul, né? A gente jogava com 6, 7 quilos de roupa molhada, né? Hoje é tudo leve, bola chuteira, ruim, bola né? pesada. No Japão você chegou a pegar campo ruim também, né? No começo, peguei uns 15 dias só.
Quem pegou o sofrimento todo foi o Zico antes, né? Antes ainda, acho que foi o Oscar e tal, né? Isso. Quando era amador, o Zé Sérgio do São Paulo, o Rui Ramos, o brasileiro naturalizado. Quando eu cheguei, eu estreiei em campo de terrão. Até ganhamos de 3-0. Eu fiz 3 gols No terrão. no terrão. Mas era acostumado, né? Porque vinha aqui. Vargem Grande. Eu saí do Grêmio o campo do lado do Olímpico na época vivia de terrão, porque todo mundo treinava lá, então quase não tinha grama. Uma época maravilhosa, né? Só não vinha din-din igual vem hoje. Hoje é brincadeira, como pagam bem, né? Merecido, já que estão pagando. Mas para nossa época era sofrido e recebia pouco. Então, você falando de din-din, a chegada ao Flamengo passou por dificuldades de din-din também, né? Foi. Você é do interior do Paraná, é isso? Cascavel, não é isso? Eu sou na minha época era Flor da Serra, que emancipou com Jardinópolis e ficou Serranópolis do Iguaçu, que antes era distrito, né? E daí o Flamengo foi jogar em Cascavel, um amistoso, e daí eu fui convidado pelo treinador de Medianeira para jogar contra o time do Cascavel de juniores, fazer a preliminar do Flamengo. E daí ele gostou de mim e me levou fazer teste. E daí eu fiquei no Cascavel 6 meses. Consequentemente, depois, a história é até bacana, porque eu não vim no Flamengo, eu vim pro Vasco. Aí o ônibus quebrou na estrada, nós saímos de lá no domingo, chegamos na terça-feira no Rio de Janeiro, na rodoviária Novo Rio. E o Isaías Tinoco, na segunda-feira, se transferiu pro Flamengo, ele era do Vasco. E o meu treinador lá do Cascavel, que era o Eloy Krieger, trouxe eu e mais 4 meninos pro Vasco. Quando nós descemos na rodoviária, tinha a Kombi do Flamengo esperando a gente foi com o Isaías Tinoco tudo pro Flamengo. Inclusive, outro menino que deu certo foi o Luiz Carlos, um loirinho, depois foi para Portugal, jogou no Vitória da Bahia. Eu e ele demos certo dos 5. O Isaías te sequestrou. O Isaías sequestrou nós 5. Ele Desviou o caminho, levou né? pro Flamengo lá na Rua Barão, que hoje lá diz que não dá nem para chegar Isso, perto. lá em Jacarepaguá. Jacarepaguá. Na concentração. Você gostou? Quando você chegou... Bom, qual era o seu time de coração? Grêmio. Grêmio. Então, para você, tanto faria Vasco ou Flamengo? É muito engraçado, que o meu time era o Grêmio e o meu ídolo era o Zico. Porque eu assistia alguns jogos na televisão, pouco, porque só meu pai tinha televisão no bar lá, e daí quando jogava Flamengo, eu gostava de ver o Zico jogar, por causa das arrancadas dele, do jeito que ele jogava e tal. E daí eu sempre falava, gol do Zico. Daí depois surgiu o Renato Gaúcho no Grêmio. E daí eu comecei a torcer para os dois, no caso, né? E meu pai colocou o nome Alcindo por causa do Alcindo do Grêmio de 67, que foi para a seleção brasileira. Meu pai era gremista, tá vivo até hoje, doente. Meu pai tem 88 anos. E meu pai me incentivou muito para mim ir para o futebol, né? E deu certo. Daí, quando eu fui conhecer o Zico e conhecer o Renato... Foi esse primeiro encontro com o Zico? O primeiro encontro com o Zico foi de tremer o bigode, né? Nem tinha bigode na época, né? Você era garoto. O garoto, o Zico veio da Copa do Mundo de 86 e teve os treinos no Flamengo e ele foi treinar com a gente um coletivo. Mas assim, antes eu já passava por ele tratava todo mundo bem, cumprimentava a gente, porque ali na Gávea era tudo meio misturadão, junto, né? E daí fomos fazer um coletivo e treinei no mesmo time do Zico. E ele tinha lançado umas 2, 3 bolas e eu tinha entrado em impedimento. E daí acabou o intervalo do treino, ele me chamou e ele falou assim, ó, tu tem muita velocidade, você espera eu pegar a bola para você correr, você está correndo antes. Daí ele falou, se a bola vier... que eu tiver de lado, tu pode sair correndo. Se eu tiver de costa, espero eu dominar. Porque senão eles estão fazendo linha e saem impedido. Aí, moral da história, na segunda parte, 3-0, os 3 gols foram validados. Né? Os 3 seus? Os 3 gols meus. Daí depois a gente foi eu e o Van Dijk estava no Flamengo, isso já mais tarde, 6 meses depois. A gente estava no ponto de ônibus ali da Gávea, esperando o ônibus para ir para a concentração. E o Zico passou de carro e parou.
vocês estão indo para onde? E nós falamos, estamos indo para Barra. E daí, mas na verdade nós íamos para São Conrado. Daí ele falou, então vamos que eu dou uma carona para vocês. A gente daí foi no Barra Shopping de carona com ele. Mas nós nem íamos, só para ir com ele. Eu conto essa história para ele até hoje. Mas depois desses lançamentos que ele te deu, desse conselho, né? Como é que foi o pós? Você chegou a conversar, resenhar com ele? Sempre. Daí depois eu fui ser titular do Flamengo. Eu era reserva, né? Por causa que veio o Renato e depois veio o Sérgio Araújo. E eu sempre estava na seleção de juniores, seleção sub-23. Quando começaram a aparecer as oportunidades, principalmente fui ser titular em 89. Daí era diferente, porque o Flamengo tinha Zinho, Ailton, né, que já estavam... Molecada subindo. Júnior Baiano, Zé Carlos, Aldair, todo mundo passaram nos juniores comigo, só que eles subiram antes. E daí a gente vai aprendendo, né, posicionamento, daí no profissional é diferente, né, a pessoa ensaia jogadas e tal. Não é aquela correria toda. Não é aquela correria, é totalmente diferente. Só que eu não era atacante, eu era ponta. Né? O que eu falo que hoje não tem mais ponta. Tem uns pontas, mas é diferente os pontas de hoje, né? Você era Eles jogam pelas pontas. No e nós Cascavel não. você era ponta? Não, eu sempre fui meia direita. Daí fui pro Flamengo para ser ponta. E no Cascavel também eu jogava de meia direita e às vezes de ponta direita, porque eu arrumava uma vaga para mim, o treinador. Mas quando eu cheguei no Flamengo, não tinha ponta direita, eu já vim com aquilo lá na cabeça para ser ponta direita. Na base. Na base, é. Tanto é que fui ser ponta direita. Quando eu passei a ser atacante, daí a história já está lá na frente. Foi em 91 no Grêmio que o Espinosa me levou. Aí estava acabando esse negócio de ponta já, e eu comecei a jogar mais no meio, daí eu comecei a fazer gol e tal. Tanto é que depois o Zico me levou para o Japão, e daí eu era atacante mesmo, centroavante. Deixou a ponta para lá. Atacante tipo estilo Lucas, assim, do São Paulo. Ah, sim. Quase um meia, né? Um meia atacante. Ponta de lança. Voltando ao Flamengo lá, anos 80, 90, qual a grande lembrança que você tem, além de conhecer o Zico? A grande lembrança foi uma camisa que o Moser me deu. O Moser me ensinou a dirigir no Rio de Janeiro. Ah, ele falou isso ontem comigo. Ele falou, pergunta para ele. Ele era muito ruim de roda e eu ensinei ele a dirigir. Ah, não é que eu era ruim. Pular ruim. Também, né? Curioso agora. Eu estive com o Moser. Eu falei, vou entrevistar o Alcindo amanhã. Porra, aquele cara era muito ruim de roda. Pode falar com ele. Eu ensinei ele a dirigir. Não é bem assim. É que assim, eu tinha comprado o carro e meu pai tinha me ajudado a comprar o carro. E eu tinha medo de sair no Rio de Janeiro. E daí o Moser, para que esse cara comprou o carro então? Vem cá que eu vou te ensinar. Daí eu comecei a aprender com ele. E eu era, para Rio de Janeiro, eu era ruim de roda mesmo. Imagina, acostumado a dirigir numa cidade de 2.000 habitantes e pegar um Rio de Janeiro. E aí vocês treinavam onde? Ah, mas o carro? Um carro? Nada, eu ia de carona com ele, né, quando ele dirigia e às vezes ele me levava naquela serra que sai lá no Maracanã. Alto da Boa Vista? Mas ele era louco. Doidinho, moço. Ele te ensinou a dirigir carro, mas ele te ensinou carrinho também, não foi? Caramba, dava porrada pra caramba. Você era dos que mais apanhavam? Apanhava bastante. Tinha uma história aí que o Gilmar Popoca também apanhava. Apanhava, batia muito. Vinícius, você. Todo mundo. Não passava um, ele vinha pra porrada. Você gostava de ir pra cima dele? Não é que eu gostava, eu não tinha medo, né? Mas você pela direita, ele jogava mais para a esquerda. Mas às vezes a gente dava aquela escapada do lateral. Você encarou o Figueiredo? Não, já tinha falecido. Tinha falecido. Eu encarei o Guto, o Zé Carlos, o Aldair, o Leandro veio para a zaga. Adalberto na esquerda, para mim foi uma pena, né? Seria um dos grandes laterais. E eu peguei o Tita, eu acho que ficou um mês. Quando eu cheguei no profissional, o Tita saiu. No Flamengo? No Flamengo, Ele foi pro Vasco. Pro Vasco, Grêmio, né? Foi pro Vasco. Treinei, quando eu subi pro profissional, ele saiu. Eu peguei o Marquinhos, ponta esquerda, que era do Vasco. Ah, sim. Vinícius, Júlio César, Lourinho, essa turma toda aí.
E Qual foi o zagueiro mais encardido que você pegou? de Que eu peguei? adversário, de De adversário. De adversário, o Mauro Galvão. É. Jogava muito. Eu joguei 2 vezes contra o Mauro Galvão, ele não deixava eu tocar na bola. É mesmo? Não. O Mauro Galvão, para mim, eu tinha dificuldade de jogar contra ele. Era mais difícil pegar um cara técnico do que um cara batedor. É porque eu peguei o Mauro Galvão já mais em final de carreira, ele. Eu já estava no Corinthians e tal, daí eu joguei contra ele. Ele estava no Grêmio. Então eu já estava jogando mais no centro de atacante, não estava jogando de ponta. Daí eu, assim, até eu ia aprendendo as malícias, as manhas, como um Romário, um Ronaldo tem, demora. Porque eu jogava sempre na ponta. Eu era especialista da ponta, como o Renato Gaúcho foi, Sérgio Araújo foi, Vivinho do Vasco, Mauricinho, né? Vários jogadores. Sim. Né? O Mário Tilico do São Paulo. Então nós éramos ponta. Hoje não tem mais isso. Acabou esse negócio. E de lateral, quem era? Lateral? Mazinho. Mazinho era encardido. Mazinho era encardido. Mas eu não tinha medo, assim. Eu era um jogador que eu não tinha medo de jogar contra. Não era pipoqueiro, que nem eles falam. E eu enfrentava muito a parte. Eu aceitava muito a parte tática, né? Treinador. Dos treinadores, né? Eu fui ter mais liberdade e tal quando eu fui jogar no Grêmio e depois fui jogar no Japão. Que daí o posicionamento de um atacante é diferente, né? Você não volta tanto para marcar do que um ponta na época da gente. Tanto é que a gente está falando de Flamengo, né? Mas nós tivemos no Vasco o William, o Bismarck, né? Que fazia essas funções. No Fluminense tinha o Tato, né? Da época. Paulinho. Então, O próprio assim, Romerito, né? Às vezes jogava o Romerito. Pô, o Romerito encontra ele direto. Alcindo, tu tá onde? Vem aqui tomar uma cerveja comigo. Eu falei com ele anteontem. Ele vai muito a Foz do Iguaçu. Ele tem um amigo meu, é muito amigo dele, que tem uma fazenda no Paraguai, e dele vem direto. E eu tenho um amigo aqui que mora no Rio de Janeiro, que é tricolor, que é o Cláudio, que é muito amigo dele. Daí esses dias eles me chamaram. Se bobear, eles estão aí. Ele estava no Rio semana passada. Já foi tá embora. Aí direto. Muito gente boa. Então, você era meia e virou ponta. Quem eram suas referências como ponta? Quem é que você se baseou para virar ponta? Primeiro porque não tinha ponta no Flamengo, quando eu fiquei sabendo nos juniores. E depois eu comecei a olhar o Mário Tilico jogar, o Renato Gaúcho, principalmente, o Tarcísio do Grêmio, né? E daí eu passei a... Porque assim, o meu serviço era o quê? Era ajudar a marcar o lateral, fechar, ir para a linha de fundo e cruzar, né? Fazia aquelas ultrapassagens, às vezes, e tal. Então, assim, corria demais e produzia pouco para a torcida. Mas pro time, era o que o time queria, né? Tanto é que o Tele me adorava. Eu aprendi muito com o Tele. Com ele você virou titular, né? Com ele eu virei titular e bem tranquilo. E eu jogava por quê? Porque ele gostava de ponta, né? Então era mais fácil. Eu perdi muito tempo da minha vida porque eu no auge meu, eu estava na 86, assim, e 87 eu estava na seleção de juniores e sub-20 e sub-23. Então eu passei muito tempo na seleção. Daí quando contrataram o Renato, eu tive que vir esquentava o banco. Mas assim, aquele tempo eram os 11 titulares mais 5 reservas. Eu sempre estava no banco. Então, assim, qualquer jogador de frente que saía, Renato, Bebeto, Zinho, o próprio Zico, eu entrava, eu tinha essa oportunidade. Então, assim, eu conseguia fazer outra função, além de ser ponta, né? E daí, com o Tele Santana, eu fui me firmar em 89. E o Tele se reencontrou depois, né? No São Paulo. O São Paulo eu fui na troca, eu e o Leonardo, para vir o Bobô e o Nelsinho. A gente foi que o Mário Tilico tinha operado o joelho e o treinador era o Valdir Espinosa, daí tinha o Renato de volta e o Gaúcho, o centroavante, daí ele não ia me usar em 90. Até o Tele me chamou, o Espinosa falou comigo ainda... falou, eu gosto de você é um grande jogador e tal, mas o Renato voltou e eu gosto de jogar com o centroavante e vou voltar o Renato para a ponta, que o Tele Santana tinha saído, né, naquele problema com o Renato.
Daí eu falei, então eu vou pedir para ser emprestado. Daí ele falou, tu que sabe, mas eu vou te usar igual quando faltar alguém e tal. E daí apareceu o São Paulo, por sorte, né? Que o Martilic tinha operado o joelho. E daí eu fui para lá. Fomos vice-campeão brasileiro. E foi uma experiência diferente. Nossa, sair do Rio para São Paulo... Uma estrutura muito diferente também. Na época, a estrutura maior era o Cruzeiro e o São Paulo. Né? Você falou aí da confusão do Renato com o Tele. Foi por causa da Copa, né? Foi aquela confusão por causa da Copa. Foi a confusão por causa da Copa. E eu dividia quarto com o Renato. E quando ele voltou da Itália... ele nunca abriu a boca para mim no quarto falando Sério? que ele ia... Não, nunca falou que ia brigar com o Tele, nada. Aí brigaram lá um jogo, lá o Tele mandou ele fazer uma jogada lá no Maracanã, ele falou que não, foi pro pau. Aí o Tele saiu e daí voltou. Mas eu com o Renato... No Flamengo isso? No Flamengo, foi quando o Renato voltou. Porque o Tele mandou ele fazer o quê? O Tele botou ele de centroavante e falou que não ia me tirar, que eu ia ficar jogando na ponta. Mas não era por isso. O Renato faria de boa. Mas é que tinha aquela bronca na época, né? Até eu ficaria puto, né? Depois eles se acertaram e tal, né? Mas para a gente que conhece futebol, né? Pelo menos a minha opinião, né? Como conhecedor de futebol, o Renato, se tivesse ido para a Copa de 86, seria outra Copa. O Renato estava na ponta dos cascos, pô. Que às vezes os treinadores têm umas birras, né? O Leandro também, né? O Leandro também, mas assim, ele não deveria ter, na minha opinião, na época, né? E como tivemos umas birras aí, o Romário, eu acho que foi O com Zagallo. o Zagallo, com o Filipão. Porra, deixar o Romário de fora de uma Copa, cara. O cara... É independente da amizade ou não, né? Ele já levou em 94 É. e ganhou, dependendo do cara, né? E ainda não levou na outra. Então, assim, os treinadores têm umas implicância, né? Umas implicâncias desnecessárias. Você falou do seu encontro que foi tenso com o Zico, de emoção, e com o Renato Gaúcho, que era o seu ídolo? O Renato, a história é bem engraçada mesmo, porque eu voltei da seleção com o tornozelo torcido em 87 e eles tinham contratado o Renato. E daí eu tinha carro e eu morava ali em São Conrado, na concentração. Daí eu cheguei, beleza. Sabia que ele estava sido contratado, mas tal. Fui pro treino, ele torceu o tornozelo. Ele também? Primeiro dia meu que eu fui pro treino. Fui tratar, na verdade, me tratar lá na Gávea. E daí vim pra concentração, mas não sabia que ele tinha torcido o tornozelo. Daí chegou ele mancando e tal. E daí quando veio conversar, acho que era o Duro Ferreira Duro, supervisor. Eu não lembro se era Duro. Duro Ferreira. Duro Ferreira. Falou, tu pode, como você vai no mesmo horário, tu pode levar o Renato de carro para tratar, tu tá podendo dirigir? Eu falei, sim, levo. Já sabia dirigir? Não, aí já foi em 87 já, né? O carro eu comprei em 86. E daí a gente eu comecei a levar o Renato pro treino, e daí a gente foi fazendo amizade. Tanto é que hoje o Renato é padrinho do meu filho, do Igor. Ah, que legal. Né? E até agora, esse ano, final de ano, eu passei o Natal lá na casa dele, até tá com saudade. Quando você conheceu, chegou a ligar pro seu pai? Sim, meu pai é gremista doente. Meu pai, eu botei eles para falarem, né? E meu pai é doente, é apaixonado no Grêmio e no Renato. E o Renato não tem, cara. Quem conhece o Renato, todo mundo gosta dele, pô. Né? Verdade. Não gosta quem não... Aquele jeito dele lá que as pessoas às vezes acha que ele é marrentão. Que ele é marrentão, mas não tem nada disso. Você tem uma história boa com ele? Ah, tem. Esse carro deve ter história. Tem várias histórias. Tem várias histórias. Contáveis? Umas contáveis, outras não. Então, uma contável. Uma vez eu fui contar uma, minha comadre me deixou 1 ano sem entrar dentro da casa. A esposa do Renato, imagina, eu amo ela de paixão. Então eu não falo nada. Mas contável tem. Ah, não, tem uma dele que nós fomos para os Estados Unidos, acho que Estados Unidos, mas essa aí é do futebol, tá? Daí o Jair Pereira com aquele jeitão dele, o Renato falou, tá chovendo e tal. Chegamos de viagem, o Jair Pereira fez todo mundo treinar. E daí o Renato ficou no ônibus e falou, eu não vou treinar.
E daí o pessoal foi treinar. Daí eu falei, se tu não vai, eu também não vou. E o Jair Pereira tinha sido meu treinador na seleção, sempre foi gente A boa base, comigo. é. Daí ele falou, pode ficar aí, garoto, que eu compro a bronca, minha e sua. Quem falou? Renato. O Renato. E daí eu não fui treinar, ficou eu e ele no ônibus. Conversando e tal. E daí o Jair veio, foi falar não sei o que lá, e ele falou assim, ó, depois nós conversamos lá. E se tu tocar no garoto, que foi eu que mandei ele ficar aqui. Daí o Jair Pereira depois veio pra mim e falou assim, fica dando ouvidos mais velho, pô. São cobra criada, você ainda é pintinho. Não sei o quê. Ficou brabo comigo. Comprou minha briga. Isso foi em 89? Isso foi quando o Jair Pereira sumiu, né? O Flamengo foi campeão da Copa União. Foi 90, aliás, né? 90. Campeão da Copa União. Ih, do Renato tem várias histórias. Foi em 87, não foi? Não, Copa União, Copa do Brasil. Copa do Brasil de 90. Acho que foi Copa do Brasil. De 90, que foi lá em Goiás. Foi. O Renato me ajudou a comprar um carro. Me deu dinheiro para comprar um carro, depois eu devolvi para ele. Devolveu A mesmo? gente já ouviu umas histórias do Renato nisso, né? Ele ajudar o pessoal no Fluminense. Sim. Né? O Renato sempre foi... Nossa, família dele lá, o que ele ajudou todo mundo. Copa União de 87, você foi campeão. Campeão, estava no banco. Lembra de algum jogo mais marcante? Maracanã, a final, né? Contra o Inter. Tem a final contra o Inter, mas tem um jogo lá Teve antes, estava tendo briga com o pessoal da frente lá por causa do Renato, que o Renato ele começou mal, né? A Copa União. E daí fizeram uma reunião, o professor Carlinhos foi falar, o que você acha do Renato? Falou para um, falou para o segundo, daí o Zico, parou, eu vou correr pro Renato. O Zico falou isso? O Zico falou. Eu acho que ele conta essa história, eu não lembro. Eu vou correr pro Renato. Tu faz tua parte lá na frente, que se precisar correr para você, eu vou correr aqui atrás. Tu resolve lá na frente, que aqui nós demos um jeito. E a partir daquele dia, o Renato começou a jogar bola pra caceta, jogar muito. Tanto é que foram campeões. Fomos, né? Que eu tô junto no bolo. E foi campeão brasileiro. Acabou a discussão na hora no vestiário, né? A discussão... o Flamengo não estava nem classificado ainda para as finais. Tava disputando e daí o Flamengo tava horrível. Era uma briga com o Zinho, com o Ailton, com o Andrade, mas não uma briga de inimizade, porque o Renato tava levando a bola para casa e nada tava dando certo, né? Não tava conseguindo... Era Renato, Bebeto e Zinho. Acho que era. Ele não marcava. Não ajudava Aí abriu os braços, aquele jeitão dele lá que todo mundo conhece. E daí foi que o Renato foi o melhor jogador da De repente, aquela postura do Zico fez o Renato acordar, o Renato acordar para a vida. É. E daí o Zico falou, ó, aqui no Flamengo é assim, 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 assado. Ele tinha recém-chego também. É. Aí, beleza. E tem uma outra também que ligou que o Renato fez no Atlético. No Atlético lá, o 3-2, né? Todo mundo fala que ele foi invocar com o Tele, mas não teve nada disso, não. Ele comemorou para extravasar mesmo. É. E o Zico jogou machucado, os caras estouraram foguete a noite inteira nos ouvidos da gente lá no hotel. Pelo amor de Deus. Eu acho que compraram umas 500 caixas de foguete. Não adiantou, o Flamengo ganhou 3-2. Eu lembro bem desse jogo, foi um jogaço. Não, e o título no Maracanã em cima do Inter, que você, como gremista, deve ter tido até um sabor melhor. Eu no banco ali, tinha o falecido Guto, nós só ficava contando 140, 150 mil, tantos milhões, daí nós só vendo os 15%, 25% da renda. Do bicho, né? Que era o bicho. Nós só vivia de bicho, né? O bicho do Flamengo não era que nem hoje essas doideiras aí. Dependia da renda. Tu ia jogar lá em São Cristóvão. O Flamengo jogava lá no Caio Martins, mandava o campo. É o que desce ganhava lá, né? É verdade, era 15% da renda que era rateado. E 25% no empate, vitória. Na vitória, era em cima da renda. Tinha um negócio de mando de campo, quando era mando de campo do Flamengo, ou quando era... Outro cara que eu tive muito, que fez muita falta, foi o Adílio, um cara que também me ajudou muito no início no Flamengo. Você chegou a jogar com ele? Joguei com ele em 86, 87, acho que ele saiu do Flamengo, né? 88, não sei.
Esses caras mais velhos aconselhavam muito, davam muita caramba. dica. O Flamengo era uma Rapaz, família. não faz isso, não faz aquilo. Nossa. E outro que a gente nunca pode deixar de fora, que para mim é o segundo maior do Flamengo, que é o Júnior, né? Eu sempre tive muita amizade com ele também. Tanto é que eu peguei ele pouco, né? Depois quem mais pegou ele foi o Paulo Nunes, a molecada aí que foram campeão em 92, o Maestro. Às vezes as mulheres ficam meio puto com ele, que ele dava dura, né? Mas o Júnior todo mundo conhece, era o jeito dele, né? E foi pro bem. E um exemplo, cara, o cara na idade dele, naquela época, em 92, com 30 e... Sei lá quantos anos ele tava, acho que uns 36, 38. Ser campeão, metendo gol na final, cara. Correndo pra caramba. Correndo. Nossa Senhora, esses caras têm que ter... É outro que tem que ter estátua dentro do Flamengo. Quem foi melhor, Renato Gaúcho, Alcindo ou Paulo Nunes? Tô de Cara, pilha, né? não, eu respondo pra você. Não, mas é curioso, né? Foram 3 pontas importantes do Flamengo. Eu te falo Os fácil. 3 cabeludos. 3 cabeludos. Eu te falo fácil pra você. Isso aí é uma coisa muito fácil de resolver. É tão fácil a gente falar assim, tudo assim, ó. Fui eu. Fulano, eu. Fulano, eu. Cara, eu não sou assim. Eu fiz minha parte dentro do futebol. Se agradou, agradou. Só que tem uma coisa, números não mentem. Então, pra mim, o Renato foi o melhor. Depois foi o Paulo Nunes, depois fui eu, desses 3. Deixa eu te falar, a gente aqui não faz esse tipo de pergunta. Mas a gente não gosta, não curte. Mas eu fiz de pilha contigo. Não, eu respondo. O Paulo Nunes é uma peça também, né? Vocês conviveram? Mas o Paulo Nunes foi importante, não tanto no Flamengo, como ele foi importante no Grêmio e no Palmeiras também. Verdade. Eu digo não tanto assim, que ele foi importante nos 3 clubes, passou, foi campeão. O Grêmio é espetacular. Ele tem... Né? Tá louco, E eu saí mesmo porque ele tava subindo, os caras me liberaram porque sabia que ele vinha atrás. Ele jogava demais, só que assim, ele não era ponta. Era atacante já. Ele jogava com a 7, mas não era ponta. Ponta era o Sérgio Araújo, eu, o Renato. O Renato até 90, porque depois passou a jogar na frente lá de centroavante. Tanto é que o gol de barriga com o Fluminense foi gol de centroavante. No Fluminense ele era centroavante. Então assim, as pessoas confundem muito. Essas comparações aí eu acho elas muito erradas. A gente não gosta. Os caras vão comparar Zico, Pelé, Maradona, não sei quem. Cara, o Pelé tá lá em cima, pra mim. Pelé não se compara com ninguém. Não, ele tá lá em cima. Um dia eu fui dar uma entrevista lá no Japão. Quem que tu acha melhor, Pelé ou Zico? Daí eu falei, o Zico? Eu nunca tinha visto um vídeo do Pelé. E o Zico tava junto lá, daí o Zico não tava junto comigo. O Zico viu a entrevista. O Zico me chamou, ele falou assim, Alcindo, tu viu o Pelé jogar? Eu falei, não. Ele falou assim, então, eu sei que tu gosta de mim, eu sei que tu é meu fã, mas o Pelé é o maior. Daí ele falou, eu vou te mandar a fita, os gols pra tu ver. Aí eu fui conhecer o Pelé. E hoje, daquele dia eu entendi porque que o Pelé é maior. Entendeu? Então, assim, são coisas do futebol. Por exemplo, o Renato Gaúcho e o Cristiano Ronaldo. Cara, o Renato Gaúcho jogou muito mais que o Cristiano Ronaldo. Jogou muito mais. Porque aquele tempo tem que levar no peito. É que os caras não vê vídeo, não vê gols, não vê nada. Ele vê hoje a fase. O Ronaldo no Real Madrid. Eu não tô falando que o Ronaldo é ruim, tá? Tô falando do Ronaldo lá do Real. Do Real. Só que são estilos diferentes, pô. São jogadores diferentes, são épocas jogadores diferentes. Né? É outra Pega época. os jogos do Grêmio lá, quando foi campeão mundial lá, o que apanharam. E o Flamengo lá, o que apanhou lá, que foi pro terceiro jogo. Ah, para que esses caras aguentavam. Não aguentava, não tinha. O cara jogava com pedra na mão. Jogava com pedra na mão. Aí vem falar besteira. E daí, que nem agora o Cristiano Ronaldo veio falar que ele é o melhor. Ué, o melhor. Cacilda que é melhor. Porra, na frente dele, pra mim, tem 3. Tem vários. Tem 3, só de cara que eu lembrei. É o Ronaldinho, o Messi e o Ronaldo Fenômeno. E 4, o Romário. Zico. Não, tô falando desses da época recente, que tá jogando, né? Então o cara se acha. Cara, não é assim, pô. Não é assim. Ele faz muito gol. Faz gol, ele é bom jogador. Não, ele é bom Túlio, jogador. tudo bem que ele ganhou os troféus, tudo. Eu não tô falando mal, pra mim, bom. Agora vir comparar, como é que tu vai comparar? Não tem comparação. Você era da turma do Gaúcho? Muito amigo dele.
Tinha uma turma no Flamengo que era do Gaúcho, não tinha isso? Protegidos do Gaúcho. Como é que era essa história? Um pouco, mas eu logo saí. Ah, que era Júnior Baiano. Júnior Baiano. O Paulo Nunes. Paulo Nunes. Daí eu logo saí e fui embora pro... Sentiu saudade? Porra, quando o Gaúcho faleceu, eu fiquei triste, cara. Foi uma perca. Eu dei muito gol para aquele menino fazer de cruzamento. O bicho era bom de cabeça pra caramba. Ele me deu uma camisa em 1988, que ele foi no gol. Sim. O Palmeiras, Eu né? lembro desse jogo. Eu tinha essa camisa. Daí tem um amigo meu lá de Foz do Iguaçu, ele chora, ele é palmeirense doente. E o Palmeiras joga, ele chora. E eu falei para ele, eu tenho uma camisa do Palmeiras que o Gaúcho me deu lá. Mas eu já tava Ele pensando... pegou pênalti esse dia. Pegou pé do Você tava nesse jogo? Tava no banco. Ou tinha jogado e saído, não lembro. E daí eu falei assim, eu tenho essa camisa lá em casa. Mas eu já falei pensando em dar para ele, porque ele é muito doente. Tá. Pô, dá para mim. Começou a me incomodar um tempo. Falei, vou dar nada. Aí um dia eu cheguei lá e dei a camisa para ele. Cara, ele começou a chorar. Chorar, cara. Aquele jogo foi bem marcante pro Gaúcho. Marcante. Você falou do Zinho. Convívio com o Zinho e Ailton. Eu convivo hoje mais com... Eu sou padrinho da filha do Ailton. Do Ailton, Eu convivi muito com o Ailton e com o Zinho na época que nós jogávamos. Sofreu na mão deles? Sofri, bastante. Os bichos eram danados, cara. Só que hoje eu tenho mais amizade. Não nega... Eu falei com o Ailton ontem. Sim. Mas com o Zinho, quando eu venho ao Rio, eu vejo mais o Zinho, a gente conversa mais. O mais. Ailton me fala que você vem ao Rio, nem avisa ele. Ele não liga, ele não manda uma mensagem. Agora eu mandei ontem, que eu vim ao Rio, mas ele não avisa. E depois ele tá lá no Fluminense, tá lá em Xerém. Tava, né? Eu falei, pô, eu ia treinar na época de Flamengo lá pra puta que pariu. Agora não vou lá pra aqueles fins de mundo, não. Eles te aplicaram alguma peça? Muitas. Por exemplo? Ah, não lembro. Se tu lembrar que eles te contaram, eu falo. Não, não é peça, mas eu sei de uma história do Zinho, que você pegou o carro dele, o pai dele. Essa história o Zinho contou. Ele contou aqui. Ele contou essa história aqui, é verdade. Agora a sua versão. Essa daí... Não, vou contar a minha versão. Essa daí é o seguinte. Nós fomos para casa do Zinho. Nós jogamos no sábado, fomos para casa do Zinho. E daí tinha um show, eu não lembro se foi do Elimar Santos ou do Santiago lá do... Emílio Santiago. Do Emílio Santiago, eu não lembro. E fomos lá pro bailão lá perto da casa do Zinho. Samba, não sei o que lá. Uma coisa, samba show, e nós chegamos lá, tava eu e o Zinho. E daí tinha um amigo dele chamado Ibrahim. Tinha um chevetinho. E daí os cantores lá, Zinho, assim, do Flamengo, né? Nós tinha ganho de tarde o jogo. O jogo acho que foi na Gávea, nós tínhamos ganho. Nossa, nós estávamos com a moral lá em cima, né? E daí o Zinho já estava namorando, eu acho, mas eu não namorava ninguém. Eu não me lembro se o Zinho estava namorando, não, na época, a Simoninha. E eu sei que teve um sorteio. Eu tinha ganho uma Suite Champion. No Hotel Champion antes. E tava aquele negócio lá. Eu falei assim, pô. E vai, conversa e vem, conversa. E eu arrumei uma gatinha lá e peguei o carro chevetinho dos caras e sumi. Do pai do Zinho. Acho que eu não lembro. Foi, do pai dele. Subi. E daí a menina ensinando e tal, mas eu acabei nem indo lá na Suite Champion. Eu parei no motel antes. E eles de madrugada eu não voltava, eles foram de motel em motel batendo a porta, até que me acharam lá no motel. E aí tu você abre lá o Zinho. Abre a porta da garagem. Abri a porta da garagem peladão aí. Tu é maluco? Eu falei, eu já tava indo. Tem história. Ele disse que você não chegaria nunca na casa dele. Sei lá, pelo estado. E o pai dele recebeu vocês de madrugada, ainda teve isso. Recebeu, o seu Crisan. Ainda teve uma dura no final, né? O Zinho, assim, é um dos grandes amigos, assim, que eu tenho no futebol. O Zinho vem lá em casa, já dormiu na minha casa. Eu já dormi na casa dele. O Zinho, quando a mãe dele estava viva, né, e eu morava na concentração, Dona Lita, né? Nos juniores, a gente jogava às vezes no sábado, daí ou no domingo, né, dependendo, no sábado, muitos jogos eu jogava no sábado, daí eu ia com o Zinho, seu Crisan, lá para Nova Iguaçu, comer o feijãozinho da... Júnior Baiano também frequentava lá. O Júnior Baiano ia também. E daí eu dormia lá. Peguei amizade com a turma lá. É gostoso essa parte. Sim. Outro que eu tinha amizade era o Zé Ricardo, eu ia para Itaperuna. Porque ficava sozinho no Rio de Janeiro, né?
E eu nunca fui da gandaia mesmo, da noite. Eu nunca fui da noite. Eu fazia minhas bagunças, mas não era da noite. Esses caras que vai pra noite, faz loucura. Nunca gostei. Bagunçava mais dentro de campo. Mais tranquilo, no campo que eu corria. Que você tinha essa imagem de irreverente, né, no campo. Tinha. Sabe o que eu fazia muito, Bocage? O nego até ria da minha cara. O Flamengo jogava. O Flamengo vai jogar domingo. Domingo, o jogo. Sábado concentra. A gente faz só 2 toques, não treina. Domingo, às vezes, não entrava no jogo. Certo? Não entrava. Aí tu não treinou sábado, não treinou domingo. Sim. Segunda-feira ia fazer o coletivo. À tarde. E se jogava domingo e ia jogar no outro domingo, às vezes dava folga geral. Então tu ia treinar só na terça. Daí, por exemplo, sábado, domingo e segunda eu não fazia nada. Sabe o que eu fazia no domingo? Se acabava o jogo do Maracanã, eu ia para casa, eu ia treinar, ia correr na praia, botava um capuz. Porque quando o treinador precisasse de mim, por isso que eu entrava muitas vezes bem. Às vezes os caras entravam, porque tá mal, porque não treina, porque tá gordo. Eu não, eu treinava, escondido. Não falava para ninguém, eu ia dar minha corrida. Domingo à noite, de repente. Domingo à noite, eu morava num apartamento que o prédio era grande e embaixo eram 2 prédios em cima, então embaixo a garagem era para os 2. Então, assim, uma volta dava uns 400 metros. Olha. E eu treinava ali. Na garagem. Na garagem. No piso duro. Duro. Cansei de jogar 5 horas no Maracanã, chegar em casa às 8h30, 9 horas e treinar. Tomar um banhão e dormir no outro dia para o coletivo. Ou se na segunda era folga, ia treinar de novo. Por isso que eu sempre estava bem. E aí você sai pro Grêmio passando pelo Botafogo. Que história foi esquisita essa? O Flamengo não quis me vender. O Edu, irmão do Zico, quis me levar pro América do México, acho. O Flamengo não vendeu. Eu estava bem na seleção, tinha voltado, tal. Aí o Rossellini veio, quis me levar pro Bolonha da Itália, tinha proposta. O Flamengo não quis. Aí fiquei. Daí o Flamengo foi se endividando. Aí deu aquelas confusão. Daí eu briguei com o Luxemburgo. Briguei assim, somos amigos hoje, mas... Discutiu. Eu briguei. Eles culpados, não eu. Porque eles mentiram para mim, eles falaram para mim quem quisesse... Né? Eu tinha jogado 5 jogos. Tinha jogado segunda, quarta e sexta. E daí nós jogamos sexta na Bombonera. Tinha feito 3 jogos, na semana eu não saí nenhum. Aí, no domingo, eu ia jogar em Minas. Aí, no sábado, nós voltamos de Buenos Aires, que tinha jogado na sexta lá na Bombonera. E daí ele falou que quem quisesse ficar, que estava cansado, podia ficar. O Júnior e o Gaúcho ficaram. E eu tinha jogado os 3 jogos sem sair, estava morto. Não adianta, é moleque, mas está morto. Posso ficar? Pode. Aí fiquei. Aí eles foram lá no Minas, jogaram, o Flamengo ganhou 2-0, voltou na segunda, folga. Na terça foi fazer o coletivo, deu a camisa pro Gaúcho e deu pro Júnior, não deu a camisa titular para mim. Aí começou. E daí eu fui para cima dele, quis bater nele. Daí o Zinho segurou ele, o Zinho não, o Ailton me segurou, o Júnior, coisa. Eu perdi a cabeça, sabe? Eu fiquei nervoso, porque tudo... E daí falei, também não jogo mais essa bosta aqui do Flamengo enquanto eu tiver treinador. Mas não era para a instituição, entendeu? Por causa dele. Todo mundo ficou sentido, porque a torcida do Flamengo me adorava, gostava de mim e tal, mas foi porque ele... Para mim, ele fez uma sacanagem. Né? Porque como o treinador gosta de um cara, tem outros que... E eu só fui... E detalhe, antes, eu tinha sido emprestado para São Paulo em 90. Quando eu voltei, eu estava fora dos planos, só que o Zinho torceu o joelho. Daí o Júnior que me segurou no Flamengo, conversou com o Luxemburgo, o Júnior e o Gaúcho que me seguraram, daí eu acabei jogando titular. E foi meu melhor campeonato, aquele de 91. E daí ele, na primeira, quis me sacanear. E nós ia pro pau aquele dia, nem que eu apanhava dele, mas que nós ia brigar, os piá não deixaram brigar. Hoje nós somos amigos, meu Deus, a gente se fala. Já teve confusão com o árbitro também? Já. E daí eu saí na troca do... Só para terminar essa história, saí na troca do Wilson Gotardo por $120 mil pro Emil. Aí na mesma semana o Espinosa viu que tinha saído e me chamou, fui pro Grêmio. Daí venderam, não sei por quanto lá o Emil, eu acho que... Nem chegou aí. Não, eu fiquei uma semana, assinei no Botafogo, daí na sexta o Léo Rabelo me ligou, ó, eu saí na segunda.
assinei os documentos, peguei a luva, tudo, fiz o contrato. Vestiu a camisa, Vesti a tirou camisa, foto. tirei foto. Daí na sexta o Léo Rabelo, ó, não joga amanhã. Eu estava concentrado, eu ia concentrar. Não joga amanhã que tu vai pro Grêmio segunda-feira. Que loucura, hein? Daí eu falei, sério? E o sonho do meu pai era eu ir jogar no Grêmio. Fiquei, na segunda viajei para Porto Alegre. Acho que você é um dos poucos que vestiu a camisa e não jogou. Não joguei. Daí na segunda já fui para Porto Alegre, fiz o exame médico, treinei aquela semana toda e já estreiei no domingo fazendo gol. E ganhou outra luva do Grêmio. E ganhei outra luva do Grêmio. Já dava até Não para era ser goleiro. muito, não era muito. Já dava mas- para ser goleiro, né? É. 2 luvas. Não era muito, mas deu. E daí, de lá que eu fui pro Japão, né? Daí depois o Zico me levou pro Japão. E daí eu, assim, com o Luxemburgo não tem nada, a gente é amigo, sempre se fala, nunca tocamos no assunto. Foi E coisa de você futebol. descobriu por que ele te barrou? Ah, nunca perguntei, eu fui para uma melhor. Eu fui para uma melhor. A repercussão na imprensa, como é que foi? Você lembra? Aquele tempo não é igual hoje, ninguém viu, foi um treino, acho que Ah, tá. fora de horário, ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto. Só falaram que eu estava fora do Flamengo. Rapaz, eu já vi tanto quebra-pau no meio do futebol, nunca comigo. Comigo só teve esse problema que foi superado, né? Mas eu já vi tanto quebra-pau, jogador se enfiar porrada dentro de vestiário, caramba, nunca sair imprensa, que tá louco. Imagina, foram 20 anos, né? Eu já vi de tudo. Eu vou tocar nesse assunto de novo, mas você quis bater no Luxemburgo, se separaram e tal. Na hora da raiva ali. Aí né? foram pro vestiário. Não vi mais ele. Você saiu do treino, foi Saí embora. Não, ele me tirou, eu saí, né? E foi pra Certo casa. ele, tinha que ter me tirado mesmo, né? E daí eu desci, daí eu falei, quero ser vendido, quero ser emprestado, não quero mais jogar aqui com esse treinador, não sei o quê, bababá. Nem lembro o que eu falei. Ah. E daí, calma, Mas, eu digo- daí eu falei depois, com calma, falei com o presidente, o Luxemburgo não quer mais você, nós vamos te... Ou seja, não teve um pós-treino no vestiário, nem Não falei mais com ele, mas aí teria já passado a raiva. a raiva, né? Uma coisa natural. Imagina a filha do Vanderlei dormia lá em casa, porra, pequenininha, ela gostava de mim, Caramba. né? Direto, não tinha problema nenhum, foi um momento Cabeça de... quente ali na Cabeça hora. quente na hora. É que assim, se ele tivesse chego e falado para mim, ó, eu vou te tirar antes das camisas, tudo bem, mas eu vim preparado para ser titular e para jogar, né? É. Entendeu? Então, eu achei assim, não, os outros podem, eu não posso, tipo, foi assim. É. E eu vinha de titular sem ser barrado, porque ele tinha falado que quem não quisesse ir para Belo Horizonte não tinha problema, não ia mudar nada dos 11 titulares. É. Então, eu me incluí. E eu não ia render nada lá, porque eu estava podre de cansado. E dessas brigas, alguma te marcou mais que você viu no Não, vestiário? porque eu acho que foi a única briga que eu tive. Não, digo, que você viu. Já vi briga de tudo que é jeito, já. Já viu finalmente mesmo? Finalmente, já soco, porrada. É mesmo? pontapé. Bom, vocês viram até na televisão uma vez o Renato e o Djalminha, né? Foi, Sério. foi. Isso foi dentro de campo. Foi dentro de campo. É. Só que são coisas... passou, né? Hoje... Você estava naquele jogo do Romário com eu cafezinho? mesmo, o Romário pro Vasco, eu tomei um chute do goleiro reserva do Vasco. Eu fui apartar e daí o Romário me xingou, eu fui dar um bico nele, levei uma pesada no peito do... Você contra o Romário? Mas não, mas eu não tinha nada a ver. O Renato tava brigando com o Romário, e daí eu fui meio que acalmar mesmo. Daí o Romário me xingou, e daí eu fui dar um bico nele, assim, um biquinho, né? E daí veio o goleiro reserva, esqueci o nome dele. A minha filha estudou com a filha dele, se dão bem pra caramba. Meteu o pé Guzmão, eu acho que era o Paulo César Guzmão, PC goleiro. Guzmão, Meteu o pezão em mim aqui. E ele lutava, acho que jiu-jitsu, não sei o quê. Quase me afogou. Você já saiu na mão com alguém? Nunca, Nunca. não. Nem teve vontade, além do Vanderlei. Não, eu nunca gostei de briga. Eu sempre... Já fui reclamão. Já, dedada e tal. Mas não. Se tu me falar o que é brigar, cara... Não tem inimigos, assim, que eu não... Criado? Não, no futebol eu nunca criei inimigo. Sempre... Eu tenho o meu jeito. A pessoa gostava de mim, eu não gostava. A maioria gostava, porque eu não incomodava ninguém. Nunca fui paneleiro, nunca fui traíra, nada. Eu tive um futebol limpo. Tanto é que, senão eu não ia passar só em clube grande, né? E
o Zico Pra me fora. chamar pro Japão, né? Ele te perguntou de arbitragem. É. Não, teve, de arbitragem teve uma em São Paulo, quando eu jogava nos juniores. Essa eu bati no juiz, dei um soco nele. Mas essa aí foi o seguinte: nós estávamos perdendo de 2-1 para o América de São Paulo e o jogo já tinha terminado. Não, nós estávamos ganhando de 1-0 do América de São Paulo. Estava no acréscimo, os caras empataram. E o Bandeirinha falou: já acabou, já passou 5. E os caras passou 8. E eu estava jogando de ponta direita, né, nos juniores do Flamengo. E o Bandeirinha falando ali. E o juiz deixou até os caras foram lá e viraram o jogo. E tirou nós da Copa São Paulo. E daí deu aquelas agressões no campo, chutaram o Bandeira, eu também chutei o caramba, eu dei um soco nele. Aí me chamaram para entrar lá, o Isaías Tinoco ajeitou para mim ir no vestiário para Se desculpar. me desculpar com ele. E daí, quando eu entrei dentro do vestiário, eu fechei a porta e saí na porrada com ele. Ele pulou a janela. E ele era maior que eu, cara. Ele me bater, ele apanhou. E o Isaías? E eu nem sabia brigar. E o Isaías, né? Não deu tempo. Não deu tempo, porque eu tranquei a porta. E esse árbitro você encontrou depois? Nem sei quem é, nem sei. E não foi pra súmula? Não, peguei 1 ano. Você ficou 1 ano suspenso? Daí depois caiu para 6 meses, daí caiu para 3 meses. Daí eu tava lá no Paraná. Aí a Josefa foi me buscar. O Caramba. Isaías me ligou, e daí a Josefa foi me buscar. Daí eu cheguei aqui na sexta de manhã, de ônibus. Não, de avião. Fui treinar à tarde. Fiz, acho que, um ótimo treino, 2 gols. Já fui pro jogo domingo de juniores. Foi lá em Bom Sucesso. Ou seja, tu podia ter perdido Isso em uma 86 carreira. ainda, Podia né? ter perdido isso em 85. 5. Início de 86. E fui tão abençoado que eu cheguei na sexta, no domingo fui jogar, foi um dos gols mais bonitos da minha vida. Nós estávamos perdendo de 1-0 lá. Eu driblei 2 zagueiros e o goleiro tudo de meia-lua. Aham. O campo era ruim, eu estava no rebote e o Milagre saiu de soco e eu saí correndo, o zagueiro veio, dei meia-lua, veio o outro meia-lua, veio o goleiro meia-lua e fiz o gol. Na segunda-feira fui treinar no profissional, nunca mais desci daí. Só desci para jogar as finais. E a sua ida para o Japão? Isso. Como é que foi? A minha ida para o Japão, eu estava no Grêmio, não recebia nada. Difícil. Aí passou 1 ano de contrato. Fui renovar. O Grêmio queria dar a mesma coisa, eu não queria. Aí eu liguei para o Jorge Lau, me tira daqui, quero ser vendido. Liguei, na época, para vários. E eu estava bem, o Grêmio na 2ª divisão. E daí o Jorge Lau falou assim: Alcindo, o Zico está no Brasil. O time vai começar a liga profissional o ano que vem. Fala com ele. Daí eu falei: eu vou ligar pro Zico, assim, né? Eu tinha jogado com ele e tal, mas não era vergonha. E naquele tempo não tinha celular. É o Zico, né? É. E o Jorge Lau era muito um pai para mim, sempre foi no Flamengo, né? E dele também. E do Zico também. Daí ele pegou e ligou: tu tá em casa, tô? Eu falei: fica aí que eu já te ligo de volta. Ligou, o Zico tava em casa. Me ligou de volta, falou: liga pro Zico agora. Me deu o número. Liga agora, que ele tá te esperando. Daí eu peguei e liguei. Não sabia nem o que falar. Ô, Zico, é o Alcindo. Mas como ele já tinha conversado com o Jorge Lau, eu só falei: é o Alcindo. Daí o Zico já começou a falar: tudo bem e tal. Olha, conversei com o Jorge Lau e daí a gente está contratando dois atletas e se não der certo com os 2, a gente está levando 1. Tem 2 vagas. Tem uma vaga para 2. Ah, tá. Se nós não levar os 2, um dos 2, daí eu vou pensar em você e tal e coisa. Aí ele falou que um era o Miller e o outro era o Alberto do Bragantino na época. Tá bom. Daí ele falou: tu joga no... Só que eu vou precisar que joga no meio comigo, não na ponta. Daí eu falei: não, mas eu não tô mais jogando de ponta aqui no Grêmio. Falei para ele: eu tô jogando mais no meio e tal. Daí ele falou: eu tenho visto, porque eu tava fazendo gol quase todo jogo no Fantástico, no Grêmio. E daí, beleza. Daí eu tava sem contrato, daí ele falou, me deu a dica, ele falou: renova, põe uma cláusula no valor do contrato, que se chegar depois nos pés que o clube puder pagar. Aí peguei e fiz, e daí botei uma cláusula de $300 mil pro Grêmio me vender.
E daí o presidente aceitou, daí eu abri mão de um monte de coisas. Peguei só $20 mil de luvas na época. Podia ter pego uns 60, 70, eu não quis, porque eu estava bem. Um salário baixo. Eu confiei em mim, aqueles 6 meses. E, ó, chegou novembro, doutor Antônio me ligou. Doutor Antônio Simões, advogado do Zico. Ô, sim, tudo bem? Eu falei, ô, quem fala? Seu Antônio, advogado do Zico. Ô, tudo bem. Falou assim, o Zico falou comigo que você fez uma carta, o Kashima está interessado em você, você tem aquela carta? Daí eu falei, tenho. Tem como você me mandar aqui para o Rio de Janeiro, por fax? Daí eu falei, tenho. E a minha mulher tinha viajado para o Rio, que ela estava grávida de 7 meses, para pegar o avião, que nasceu o Igor. Né? Chegou na hora, desliguei o telefone do doutor Antônio, tinha pego o número dele também. E cadê a carta? E ligava para minha mulher e não tinha carta. E carta em casa, virei a casa, não tinha mais a carta. E a carta era, né, assinada. Papel, né? Papel. No outro dia, minha mulher ligou, ela falou, Alce, ela me chamava de Alce. Alce, daí eu falei, oi, tá na minha bolsa a carta. Eita. Tava na bolsa dela. Daí eu falei, então tu faz assim, assim, assado, levou. Aí o doutor Antônio me ligou no sábado. E daí eu estava em casa até meio-dia, que eu ia treinar à tarde, ele me ligou sábado. Eu tinha falado para ela porque eu ia ficar até meio-dia. Ele falou, ó, segunda-feira a gente está aí em Porto Alegre, marca uma reunião com o presidente. A gente vai aí conversar. Aí eu fui para o treino à tarde, falei com o presidente, falei, ó, segunda-feira, 4 horas, uma reunião, vai vir o pessoal me comprar, sigilo do Japão e tal. O presidente deu risada, né? Quem, quando, como, né? Assim, do nada, sem especulação. Falei, não, eles vão vir. Quando deu segunda-feira, os caras chegaram, aí era meio-dia, a gente foi almoçar, tinha a churrascaria Mosqueteiro lá do Grêmio, almoçamos e tal, e 3h30, e subimos lá para falar com o presidente, e cadê o presidente? Não chega. O presidente chegou 4h30. 4h30. Daí eu não fui treinar, fiquei lá. E os caras me chamando e eu lá. Não, já vou. Eu fardado de roupa de treino, mas não desci pro treino. Fardado. Os caras já estavam treinando. Aí quando o presidente chegou, cumprimentei, apresentei e desci pro treino. Desci pro treino, dei a volta, treinei. Deu lá uma meia hora assim e tudo. O doutor Antônio saiu, porque dava para ver. Desceu na ponta, me chamou, ele falou, ó, tá tudo certo. Só sigilo. Falei, beleza. Foi assim a minha venda, rapidinho. Daí fui pro Japão, terra do sol nascente. Cara na coragem. Aí eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Meu Deus do céu. Cheguei lá... Foi ganhar muito mais lá, ou não? Eu ganhava no Grêmio como se fosse uns $3 mil por mês, em luvas e salário de época. Eu fui pro Japão ganhando 30. Nossa Senhora. Era muito dinheiro. Imagina, era um mês o que eu ganhava no 10 meses. 10 meses. E teve uma passagem no aeroporto, você teve que se virar lá, indo para o Japão, sem falar inglês. Ah, me perdi no aeroporto. Perdeu o voo, não, né? Não. Eu me perdi, daí os caras, isso, aquilo, foram passar lá em Los Angeles. Eu burrão, né? Tinha sala de espera, fui passar da sala de espera. Moral da história, me prenderam. Você não sabe. Que loucura. Foi pra gavetinha lá, né? Eles põem pra salinha. Aí a minha sorte que entrou uma brasileira lá levar um povo lá, e daí eu falava, porque eu sempre fui bocudo, né? Bocudo no bom sentido. Moça, tu fala português, tu fala espanhol? Daí ela falou, eu falo português. Aquela mulher me ajudou. Daí eu falei, ó, é Você foi assim. detido? Você ia preso. Eu fiquei na salinha, porque eles me pegaram lá, daí foram inventar que o meu passaporte era falso e coisa. Se eu sair do avião, que eles limpam o avião, fico ali na sala normal, eu fui passar uma sala restrita. Mania de primeira viagem, né, burrão. E aí? E daí ela me ajudou. Foi ela que me salvou, daí me colocaram no outro avião e fui pro Japão. Essa eu não sabia. Eu só sabia que você não sabia falar inglês. Nada. Tanto é que depois, eu hoje em dia, eu vou para o Japão, eu só vou eu não vou para os Estados Unidos, eu vou pela Europa. Eu já fui preso 2 vezes nos Estados Unidos. Essa vez e uma outra vez com São Paulo. Porque o meu passaporte,
Eu e o Flávio fomos presos. Flávio, cabeça de área. Sim. Aham. Nós jogávamos no Flamengo em 87, em 90 nós estávamos os dois no Flamengo. Daí o Flamengo desceu aos Estados Unidos No São Paulo. pelo São Paulo. É. Passou todo mundo, seguraram nós, levaram para a salinha. O Flávio chorava e o caramba. Que o nosso passaporte era falso também. E foram liberar nós meia-noite, 10 minutos antes do voo, jogar nós dentro do avião igual jogar lixo na E coisa. por quê? Porque o nosso passaporte nós tínhamos tirado no Flamengo, em 87. E daí o carimbo tinha uma falha. Não era igual aos do São Paulo, de 1990. Parecia que era falso. E o meu e do Flávio. E coincidentemente eu e ele jogava no Flamengo em 87. O Flávio chorava, eu rezava. Os caras tratam a gente muito mal e a gente não sabe falar a língua, né? É. Hoje não, hoje é diferente. Bom, aí tu chega lá e o Zico, mais uma vez, te ajuda. Aí o Zico me recebeu, eu tinha o Carlos Alberto Santos, Sim. Sim. e daí eu comecei a treinar, frio do caralho. Aí eu olhei o Zico lavando a chuteira, levando a roupa para lavar em casa. E daí o Santos falou, caboclo, aqui não tem au pair não, te vira. Daí eu falei, beleza, vamos levar. Aí levava. Só que eu só levei uma semana, 15 dias. Depois logo o Zico era um roupeiro que ia ser profissional, né? Aham. E daí a roupa também de treino, tudo os caras lavavam. Ele Mas nesse montou... começo você foi sozinho para lá, sem família. Minha família foi 40 dias depois. E E ele, o lá, Zi- ele o montou Zi- uma estrutura, né? O Zico eu Fisioterapeuta. ouço lá. Puta que merda. Que japonês lá tem que agradecer o Zico a vida inteira lá, o time do Kashima. É o maior... O Kashima não era ninguém. Só tinha Sumitomo, né? O Kashima, com a potência que ficou nos maiores clubes da Ásia, né? Então, tu imagina. E graças ao Zico. Agora que liberaram estrangeiro. Sim. Só jogou brasileiro lá. Os melhores jogaram no Kashima. Eu nem sei te dizer direito os nomes, cara, mas lá passou só brasileiro. Começou com eu, o Carlos Alberto Santos e o Zico no profissional, mas antes tinha ido... Eu fui para a vaga do Milton Cruz. Aí depois veio o Bebeto, veio o Moser jogar lá, veio o Jorginho, veio o Bismarck, veio o Mazinho, veio... Eu nem lembro, só brasileiro. E ganhava tudo. O Kashima é o maior ganhador da Ásia. E foi o único clube que chegou à final do Mundial, né? E só não papou o Mundial porque o japonês lá perdeu o gol lá, senão ganhava o Mundial. Não te chamaram para a seleção, não? Não podia, né? Você Não, tinha porque eu já jogado era na base. casado. Ah, sim. Eu já era casado e tinha jogado na base. E daí eu comecei a ganhar jogos, o Kashima, né? E os caras começaram a acreditar, cara, os japoneses começaram a acreditar e lá virou uma potência. Você teve um momento contra o Nagoya Grampus, do Lineker, que foi seu grande momento lá no Japão? Foi. O jogo da afirmação. O jogo da afirmação. O jogo de ida foi o primeiro jogo do campeonato. O Zico fez 3 gols e eu fiz 2. Bom já. Bom. E o jogo da volta tinha chovido, era água pura. E no Japão tem um bicho chamado kapá. É folclórico. É uma criatura aquática na mitologia japonesa que ajuda os humanos. E que é do bem. E ele é careca assim e tem o cabelo para trás, que era o que eu tinha. E o jogo era água pura no campo e o juiz não cancelou o jogo. Fomos pro jogo. Ganhamos de 4-0, fiz 3 gols. 2 de falta e uma ainda cruzei pro centroavante fazer. No outro dia, tava todos os jornais, o capá, japonês, não sei o quê. Daí todo mundo queria tocar a mão em mim, na careca e tal. Foi esse jogo que chamaram vocês de velhinho, não? Não. Não teve alguma coisa que chamaram vocês, que vocês jogavam, vocês eram mais velhos e que não fazia gol? Não, essa aí foi com o Ramon Dias, com o Zico. Ah, Essa aí é outra história. Essa aí foi um jogo em Kashima. E começou o jogo 17 minutos, 2-0 o time do Ramon Dias. E o Ramon Dias veio pro centro, fez os 2 gols, ele, o sacana. E ele chegou no centro, eu fui dar a saída e o Ramon Dias falou: "Ei, Zico, está viejo, o que é jogar? Não dá mais. E quem é este? Quem diz que joga bola?" Porque eu já estava me destacando no Japão.
E eu mandei ele para aquele lugar, né? E daí o Zico olhou para mim, tava eu e o Zico para dar o centro, e o Zico falou, não fala nada. Vamos tentar melhorar o time e fazer gol pro segundo tempo. Aí começou, acabou o primeiro tempo 2-1 para nós. Para eles. Eu fiz um gol de escanteio, tava ventando muito, fiz o olímpico. Aí o Zico entrou no vestiário e esparramou com todo mundo, né? O Zico não xingando, mas Chamando a atenção. como é que é o negócio? E daí voltamos comendo a grama no segundo tempo. Aí eu empatei 2-2. Aí aos 44 do segundo tempo, daí eu bati um escanteio e deu um rebote para lá e para cá. Aí ela quicou assim na frente do Zico, cara. Perto da marca do pênalti, um pouco para a direita. Conforme ela quicou, ele chutou. Só tinha ali para passar a bola. Ele bicou ela, chutou. Não sei se ele bicou. E a bola entrou, gol. 3-2 para nós. Aí comemoramos, o caramba, daí o Zico veio pro gol, pro centro e falou, ei, Ramon Dias, los viejos também hacen gol. Falou para ele. O Ramon que é o técnico do... Que hoje é o técnico do Corinthians. É. E o Capá? Ficou famoso. Daí o Capá ficou famoso por causa desses gols aí da água. E eu, no Japão, chovia, era gol certo. É. Impressionante, né? Quando tinha chuva, o adversário, como é que a gente diz? Tinha medo tremia. De você. Com você. E não tinha jeito, cara. Às vezes eu tava mal no jogo, tal, né? 0-0, 1-1, chovendo e o caramba, inverno, e tudo sobrava, eu caixa. Ou eu fazia uma jogada, ou dava um pênalti, né? O Capá te protegia. Fazia gol pra caramba. Você virou garoto propaganda por conta disso? Virei da peruca daí, né? Você lembra como era o anúncio? O anúncio era Arrocindo ni Musugu ni Nachayo. Aí depois... Pô, mas eu não era loira. Não era assim, né? Não. Aqui. Aí tu botava a peruca e aí? E daí eu botava e gravava, né? Daí ia todos os treinos. E falava o quê? Hã? Falava o quê? Eu falava em japonês, mas fazia várias propagandas. Tá parecido com você como jogador, só falta assim... Hoje tu sabe, né? Tem implante para fazer nas cabelos. Tu vai fazer, não? Ah, cara, eu não ligo. Agora, 6 meses atrás, fui pro Japão, fiz já ao contrário, fiz de minoxidil, para não ter cabelo. Tá, então como é que é? Agora eu fiz de joguinho, esse joguinho de Pokémon, joguinho, né? Como é que era o anúncio da peruca? Arucindo ni Musugu ni Nachayo. Daí o cara olhava no Kege é cair cabelo. E daí tinha vários, daí Tomodachi Narata. O que significava isso tudo? Não, tudo eu chamava os caras, era assim, os caras eram careca, eu tava de peruca, daí eu chegava em você, por exemplo, e falava que você tava careca, daí você não sabia o que fazer, daí eu falava, vai na Aderance lá e tal. Que é a loja. Que é a loja, e daí aparecia o número e tal, de vários, eu fazia de guarda, eu fazia de karaokê, eu fazia no trem, os guarda lugares, noturno, né? De vários, passava assim cada 6 meses. E vendia muito peruca. Pô, tirei os caras de segundo lugar para primeiro. Era a empresa. Vendia. Vendeu cueca? A cueca eu fui gravar por causa que o cara... Cueca eu não tenho para te dar. Não, a da cueca é brincadeira. A da cueca eu gravei porque o cara era amigo do Takashima, que era amigo nosso lá, que hoje ele é... O intérprete, né? Não, o Takashima era diretor do Kashima. Isso. Hoje ele é presidente de um clube da 3ª divisão lá. E ele, faz por mim, meu, faz. E eu falei, puta, mas de cueca, Takashima? Daí, né, eu meio japonês, meio português, e ele fala bem português. Daí eu falei, daí jogo, tudo bem, vou fazer. Daí eu falei, cachê. Aí ele falou lá tanto. Daí eu falei, só isso, porra, pra mostrar tico-tico? Daí ele dava risada, ele achava engraçado. E daí o nome da cueca era Cueca Cupim. Aí eu falava para usar a cueca Cupim, que era melhor e tal, e daí fiz a propaganda. E nós, na gravação ali, tinha uns brasileiros e ele falava... Pois, quando eu fui gravar, eu preparado com a cueca e tudo, eu... Use cuecas Cupim. E daí eu olhei para baixo e falei, para não balançar o tim-tim. Tim-tim é pinto em japonês, né? Cara, aquele povo ficou louco. Ficou louco. Mas não foi ao ar isso, sabe?
Eu inventei na hora lá. Vendeu bem também. Vendeu, assim, não era grande, era uma venda, mas tipo foi 50 mil, 30 mil, não lembro quanto foi, vendeu tudo. Geralmente tudo que eu Põe a mão. punhava a mão, vendia, assim, eu não fazia... E tinha que ter muito cuidado, né, Bocage, né, Carlos? Porque... para não estragar a imagem, né? Sim. Por exemplo, tu pega o Zico. O Zico é uma pessoa que deve aparecer de tudo para ele. Sim. Só que tem coisa que ele não vai fazer, né? Ou na época faria, né? Então, assim, eu parecia coisas lá para fazer caramba, né? Só que eu não fazia, porque estraga a imagem e tal, né? E depois que eu sempre... Porque eu sou um ídolo no Japão, não só do Kashima. Eu sou um ídolo do Japão, por causa do negócio do capar do bicho, por causa que eu brincava com todo mundo e tal, né? Essa fama de brincalhão, e daí eu fazia as propagandas brincando e tal. E o Zico não, o Zico já é um ídolo geral mesmo do Japão, muito respeitado, como uma pessoa que se ele lança um livro, né? Uma autoridade. Uma né? autoridade. Uma autoridade. É. Eu não, eu já era nesse termo de brincadeiras e tal, né? Por esse Até lado. hoje isso. Até hoje. Eu fui para lá o ano passado, gravei uma propaganda de minoxidil, e daí a empresa vai querer fazer o ano que vem de novo. Você usou ou não? Eu usei lá na hora, né? Mas Eu uso minoxidil. eu usei lá na hora, fiz tudo. Eu saio em 3 segundos eu saio do Brasil e vou para o Japão. Atravesso o globo, assim, é bem bonita. Depois eu vou mostrar para vocês a propaganda. Na 30 publicidade. segundos. Publicidade. Ela é... Lá no Japão tem muito jogo de Pokémon. jogo de joguinho, né? Uhum. Que fala. Daí eu, tipo, tenho o dragão, daí eu vou como gente mesmo, né? Pessoa, né? Então, o que você acha? Você é isso tudo no Japão, mas no Brasil não é. Eu nunca fui... Assim, ó, eu nunca fui um cara... como é que eu vou te dizer? Midiático? De mídia. Eu sempre fiquei na minha. Eu sempre fui um cara carismático. Tu lembra quando tu sempre me conheceu? Sim. Se tu vinha me fazer entrevista, tu fazia. Ótimo. Se não fazia, tá bom. Eu não ia lá, Bocage, faz uma entrevista comigo aí, pô, e tal. Eu não era assim, sabe? Não é. Até não hoje. sou, até hoje. Eu tenho que estar no lugar... Eu sempre estive no lugar certo, na hora certa, né? A Glória Maria, na época, foi entrevistar o Zico no Japão, e eu admiro o Zico muito em várias coisas, e me admiro mais pelas atitudes dele. E quando foram fazer a gravação com ele no Japão, nada a ver comigo. Quando eles chegaram lá no Japão, o Zico falou assim, vocês têm que entrevistar o Alcindo. Mas eles não tinham me visto ainda. Eles conversaram com o Zico em Tóquio e estavam vindo para Kashima. Daí, tipo, eles perguntaram lá por quê e tal. Eu falei assim, o Alcindo não sai na rua aqui. Ele é o grande ídolo do futebol japonês. Sabe? Que loucura, né? E daí, quando eu cheguei no Kashima, para treinar, eles já estavam lá. A Glória Maria. E daí, quando eu cheguei, eles viram que é loucura. Tinha 1000 pessoas. Do Zico também, lógico, mas assim... O Zico que falou para eles, faz entrevista com o Alcindo, não é só eu, não. O Alcindo tem muita fama aqui, muita importância. E daí a Glória Maria quis ir no shopping para mim. Eu falei, não dá, Glória Maria, não dá para ir mais. Mas eu fui, eu falei assim, eu vou, daí depois vocês... Avalia. Quando não dá mais que vocês me verem, deixa a van aqui, que eu vou voltar aqui antes de vocês. Eu desci da van... Daí ela quis montar o equipamento, eu falei, não, monta primeiro e deixa eu aqui. Quando eu desci da van, ela estava já com o equipamento montado. Um viu, Aroshindo! Já saí gritando para todo mundo. Eu caminhei uns 20 metros até dentro da loja do shopping, já entupiu, não deu mais. Aroshindo. Aroshindo. Daí ela fez e foi atrás e ver quanto que era. Daí acabei fazendo o Globo Repórter naquela época. Nem estava nos planos. E você sabe de algum japonês que tem seu nome? Não. Isso não aconteceu. Não, eu sei que raspa um cabelo igual, né? Raspava. Eu sou muito assim, eu acho que não existe idolatria.
Eu sempre fui contra idolatria é Deus. Jesus Cristo é o nosso criador, né? Deus é o nosso criador, Jesus Cristo é o nosso salvador. Então, assim, eu acho que não tem que ter essa idolatria, assim. Tem que ter o carinho pelos atletas, pelo respeito, ser ídolo e tudo, mas não adianta. Ainda mais no Japão, que é terra diferente, né, de coisa. Então, assim, eu nunca liguei. Mas sempre respeitei, sabe? Hoje eu consigo andar no Japão. Eu não andava. Eu agora fui há 6 meses atrás, eu estava há 6 anos sem ir ao Japão. Eu pude visitar os lugares que eu não visitei. Agora, em julho, eu vou de novo. Vou levar minha mulher, vou levar minha filha. Vai ter um jogo de 80 anos de Hiroshima, né? Daí o Zico tá... Vai o Ronaldinho, acho que vai o Figo, vai eu, vai o Zico. Daí eu vou ficar lá mais uns dias lá para passear, para conhecer lugares que eu não conheci, que eu não tive oportunidade antes. Tipo, sentar num bar, tomar uma cerveja, um negócio. Não. Só lá em Kashima mesmo, que era escondido ainda os lugares, né? Porque o povo... Hoje você tem uma filha de 1 ano. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho o Igor com 32 anos. Tá em Hong Kong, né? 24, tá em Hong Kong. Sou neto de 2. Sou vovô de 2. Então, como é ser pai de uma criança de 2 aninhos e avô? Uma maravilha. Baba muito? Muito. Só que assim, eu não tenho contato com meus netos, porque eles estão longe, né? E eu sou hoje pai e neto. Pai e vô, né, com a minha filha. A minha mulher não podia ter filho, essa que eu tô casado já faz... Essa que eu tô casado, não. Minha esposa, né? Fazem 10 anos. E ela lutou 8 anos contra um câncer de útero, né? E daí ela era nova quando eu conheci. Aí enfrentou. Aí como ela tanto quis ter um filho, né? Daí eu falei, a gente tem. Tu escolhe, né? Daí ela... Nossa, uma felicidade. E a filha nasceu, uma menina que eu tenho, perfeitinha. E daí tem uma outra de 19 anos que é do 2º casamento. Graças a Deus, me dou bem com todos eles. Só a de 19 anos eu tenho menos contato, né, um pouco. Ela mora em Boston. E antes morou na Suíça desde os 13 anos. Está lá 6 anos já. E eu sou pai e vovô, né? A curtição. Sou um cara privilegiado. Meus pais têm 88 anos, estão vivos, os dois. Tenho uma irmã só, né? Tem 62 anos. E daí tem eu. E daí eu falei para essa que eu casei agora, que é a Lília, né, minha esposa, eu falei, tu cuida do velhinho aqui, porque não vai me largar. Se tu largar, eu vou atrás. Não larga não, não larga não. Vou fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. Para quem você dá um cartão amarelo? Para que situação do futebol você dá um cartão amarelo? Hoje? Hoje eu dou cartão amarelo para essas faltas aí que não existem pro futebol. Muita falta que não existe, muito lenga-lenga. E se tu quer emendar no vermelho, eu vou te falar. É uma vergonha esse VAR com o juiz aí. Tu pega o primeiro gol do Flamengo agora anulado. Tu pega o gol do Grêmio validado lá, de cabeça, entendeu? Eles que entram num acordo, sabe? Eles que entram num acordo. E o gol do São Paulo lá, São Paulo foi prejudicado lá. Pô, os caras com VAR, 4, 5 lá dentro, mais juiz, bandeirinha, câmera pra tudo que é lado, os caras é um erro em cima do outro. Mas que vão pra puta que pariu, deixa o juiz e 2 bandeirinhas de novo e pau tora. Pra errar, vai errar do mesmo jeito. Pô, né? Pra errar, vai errar do mesmo jeito, exatamente. E é uma vergonha isso, sabe? Você teria tido algum gol anulado pelo VAR? Anulado? Eu não, eu teria feito muitos gols que foram anulados. Que você estava em posição legal? Que hoje seria em posição legal. Muitos gols, muitas... E o que eu tinha botado nego pra rua com expulsão, a gente tomava no meio. Ah, sim, né? Já que estamos falando de Flamengo, vamos falar de Zico. Aquela entrada dele, do cara, do Márcio Nunes lá que quebrou ele ia ser preso se fosse hoje. Né? Ia ser preso. E outros jogadores, quanta porrada tomavam? Os caras davam um carrinho com 2 pés, né, no meio. Eu tenho um lance de um jogo lá que eu tenho, até o vídeo tá no YouTube. Eu sofro 3 faltas, tudo no meio, assim, ó. Tá tudo no meio, pulando. Se pega, quebra.
E não caía, né? Não caía. Quantos jogadores pararam de jogar futebol precocemente, né? Adalberto. Adalberto foi um por causa dessas entradas maldosas aí, né? Muitos. O Leonardo pegou aquela expulsão na Copa do Mundo que deu cotovelada. Se fosse hoje, era 10 jogos. Né? Não era só 4. Então, assim, muita... Você gostaria de jogar hoje? Hoje? Cara, eu acho mais fácil. Eu acho os caras muito burros. Eu acho mais fácil. Eu ia me preparar para isso. Não é os caras generalizando. Né? É que eu sempre joguei em clube grande. Então, de repente, você jogar num clube pequeno é diferente. Tu imagina jogar no Flamengo de hoje, com o time que tem, né? Jogar num Palmeiras de hoje. Pois é. Né? Jogar num Atlético Mineiro, clubes bons, né? A prova é tanta que você pega um Romário com 41 anos, campeão brasileiro, artilheiro. Foi artilheiro, com 41 anos. Tu pega o Hulk... Até hoje. Tu pega, eu brinco, né? Tu pega essa velharada do Flamengo aí, que veio tudo aí em 2019 pra cá, tudo. Porque os caras chamavam os caras de velho, né? O Felipe Luiz, o Diogo, mais um monte aí, tudo ganharam tudo. Sobrando, dava pra ter jogado mais. O Bruno Henrique, sobrando, dava pra jogar mais. Eu parei por causa de lesão mesmo, não foi por causa de. Senão eu jogaria até os meus 35, 40 anos. Eu tinha muita força. Parabéns para os caras que conseguem ir hoje. É uma pena, né? Parabéns para você. Valeu. Aí. Pô. Espero que tenha gostado. Obrigado. Não, receber você aqui é abraço. Uma honra pra gente. Uma honra vocês, pô. Tão de boa. A gente batalhou, você não gosta de falar, mas valeu a pena. Eu espero que tenham gostado do que eu comentei. Ainda mais você de peruca ficou lindo. Pô, gostou, né, Bocage? Tu gosta, né? Não, sacanagem. Estou tão acostumado a usar tanta peruca que usar uma vez mais não ia mudar nada. Valeu, Alcindo. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Deus abençoe vocês. Obrigado.